paz do Senhor. Professor Daniel Sena, com mais um vídeo para o canal do YouTube. Que se inscrevam no nosso canal, deixe um joinha, faça o seu comentário, assista todo o vídeo para que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo é relevante e possa estar indicando para o maior número de pessoas para a glória de Deus. Hoje nós temos uma mensagem extremamente importante e, diga-se de passagem, vocês já conhecem, já sabem que as nossas mensagens elas são instigantes, né? E tem aí impactado o maior número de pessoas. E hoje estaremos subordinados ao tema a matemática de Deus. Exatamente isto, a matemática de Deus. Tenho certeza que essa mensagem já tem um endereço certo. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, no livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo de 8 ao 9, nós vemos uma palavra extremamente interessante que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Então, o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele já inicia dizendo que os pensamentos de Deus são mais altos, maiores do que os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. Então, logo na nossa introdução, nós vivemos no mundo movido pela lógica, pela razão e pelos cálculos humanos. A matemática de Deus é completamente diferente da matemática dos homens. O que parece pouco, insuficiente ou improvável é aonde na mão de Deus se torna uma matéria-prima. Exatamente isso. Então, nós já começamos de antemão, meu amigo, minha amiga, entendendo que, na verdade, aquilo que é desprezado pelo mundo, aquilo que não é valorizado pelo mundo, nas mãos de Deus se torna milagre. Então você começa a perceber que tudo nas mãos desse Deus grande se torna uma matéria-prima. Quando nós abrimos as nossas Bíblias e temos uma passagem, diga-se de passagem, extremamente interessante e oportuna para o nosso tema, no capítulo 14, versículo de número 17 ao versículo de número 21, olha a expressão dessa particularidade da Bíblia. Temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. E diga-se de passagem, aqui é um diminutivo de peixe, peixinhos. Jesus pega o pouco e alimentou uma multidão. Então você sabe, você conhece essa passagem da Bíblia, essa passagem da palavra do Senhor, que foi justamente a multiplicação dos peixes, quando já havia vários dias em que aquela grande multidão estava seguindo a Jesus, e numa oportunidade aonde muitas pessoas já estavam com fome, chegaram com Jesus e disse: Senhor, aonde compraremos pães para alimentar tão grande multidão? Nem 200 dinheiros seria o bastante para alimentar esta multidão. E a Bíblia diz, meus amigos, minhas amigas,
que no momento daquela pergunta surge um garoto no meio da grande multidão com 5 pães e 2 peixinhos e oferece para Jesus. E os discípulos, percebendo aquela situação, disse: dai-me esses peixes, dai-me esses pães. E os discípulos não entenderam absolutamente nada, a ponto até de dizer: Senhor, o que é isto para uma grande multidão? Ora, lembre-se que no começo da minha mensagem eu disse as seguintes palavras. Preste bem atenção. O que parece pouco, insuficiente ou impossível, para Deus é matéria-prima. Não importa se é 5 pães e 2 peixinhos. Isso na mão do grande Deus eu sou, do grande Nazareno, do grande Senhor Jesus Cristo, é um grande milagre. E você conhece a história melhor do que eu. Diz a Bíblia que ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou mais de 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos. Meus amados irmãos, meu amado amigo, você já parou para pensar que o Deus que tu serve é aquele que multiplica pães e peixe? O Deus que tu serve é aquele que não tem barreira, não tem dificuldade nenhuma, porque o possível pertence a nós, mas o impossível pertence a Deus.